Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Deixa eu pegar aqui meu microfone, senão depois vocês reclamam comigo que o vídeo tá baixo, né? Então, meus queridos, hoje é dia 17 de agosto de 2023. Hoje é quinta-feira e nós vamos juntos dar continuidade aí à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá bom? Começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia e os comentários, tá? Então, o texto base da nossa lição de hoje, que é a lição 229, ainda é o texto que é o perdão. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E, nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como a sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera, e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar as boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada, e deixe o perdão te mostrar o que fazer, através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja ausência de pecado, cuja pureza, cuja inocência ele vê e a quem honra como o Filho de Deus. Ok? Passamos agora, então, para a leitura da lição do dia, que é a lição 229. Amanhã nós terminamos a revisão do texto que é o perdão, tá? Terminamos o grupo de lições pertencentes ao texto que é o perdão, tá bom? Lição 229. O amor que me criou é o que eu sou. Busco a minha própria identidade e a encontro nestas palavras. O amor que me criou é o que eu sou. Agora não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Ele esperou tão quieto a minha volta para casa, que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo o que olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que o meu Pai manteve a salvo para mim. A oração. Pai, ofereço-te a minha gratidão pelo que eu sou, por teres mantido a minha identidade intocada e sem pecado, em meio a todos os pensamentos de pecado que a minha mente tola inventou. E obrigado por me teres salvo desses pensamentos. Amém. O amor que me criou é o que eu sou. Então, no momento em que a gente tem lá no Gênesis
a queda do homem é o momento em que ele esquece quem ele era. Ele se esquece da natureza verdadeira dele. Ele acha que por ele ter desobedecido a Deus, né? Que na verdade não era o Deus verdadeiro, aquele Deus lá do Antigo Testamento, ele deixa de ser o filho de Deus, tá? Então ele se esquece de quem ele é. E aí essa lição nos lembra: o amor que me criou é o que eu sou. Então o que a gente precisa combater no dia de hoje? Apenas a nossa ignorância. Na verdade, se a gente pensar na sombra como uma forma de ignorância, nas trevas como uma forma de ignorância, o que a gente precisa fazer? Apenas levar a luz, não é isso? Só precisamos levar a luz e as trevas se dissipam. Então, é esse conceito do pecado, esse conceito de que pecamos contra nosso Pai, ele é ignorante. Então, quando a gente traz a luz, nós podemos então nos lembrar que somos verdadeiramente os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, sem pecado, tá? Então é isso que eu quero que vocês se lembrem hoje, é disso que eu quero que vocês se lembrem hoje. E vocês vão precisar lembrar de que o amor criou vocês. Portanto, se o amor criou vocês, é isso que vocês são, né? Não tem o ditado que a gente fala aqui no Brasil? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, se Deus te criou, você é Deus. Você possui o DNA divino. Você está criando equivocadamente pelo simples fato de que você se esqueceu de que você verdadeiramente é Deus. Tá? Mas imaginem um casal de gatos. Esses gatos, eles vão cruzar, a gata vai ficar grávida e o que vai nascer desse cruzamento? Gatinho. Não tem como a gatinha ter uma filha peixa. Não tem como. Tá? Percebam isso. Vamos nos lembrar que lá no Gênesis, Adão e Eva caem num sono de esquecimento, né? Esse sono de esquecimento é o sono da ignorância a respeito da sua própria verdadeira natureza, que é a de filho de Deus. E aí eu me reporto novamente à parábola do filho pródigo. Quando ele vai embora, ele fala para o pai: eu quero a minha herança. Como se com aquele ato ele pudesse, na ignorância dele, deixar de ser quem ele era. Pai, me dá a minha herança, eu vou partir. Não tem problema, ele volta e o pai recebe ele de braços abertos. E ao que tudo indica, o pai continuava multimilionário, então teria mais uma nova herança para compartilhar com aquele filho que voltou. Ah, mas seria justo? Ele já tinha gasto toda a herança dele com sexo, drogas e rock and roll, com as diversões, com os equívocos? Seria justo? Lembrem-se, a riqueza de nosso pai é infinita. Então, claro, ele sempre vai estar disposto a repartir a sua riqueza conosco, independentemente daquilo que nós pudermos fazer, tá? Vou passar aqui para a leitura do texto do dia da Marianne Williamson, mas alguém ontem me avisou que a oração ficou cortada, né? Foi uma hora que eu dei um pause no vídeo, que eu acho que a campainha tocou, não sei, então eu vou ler a oração de ontem novamente, tá? E depois a gente passa para o texto do dia de hoje. É que não é bem uma oração, porque não é uma oração, é só uma reflexão, porque o texto de ontem é a reflexão. Então não ficou cortada, querida, porque não teve oração, tá? Então agora que eu me dei conta, não teve oração, tá? Eu vou ler o trecho aqui. O ego constantemente me tentará a me apegar a interpretações baseadas no medo a respeito do mundo. Em vez disso, eu voo nas asas dos anjos, os pensamentos de amor, acima da confusão mundana. Eu oro e medito para manter a minha mente em amor
e então eu me elevo acima das ilusões do mundo, tá? Então, hoje nós temos o texto do dia 229, que eu possa ouvir, que hoje eu possa ouvir a voz que fala pelo amor, a voz pelo amor. Que voz é essa, meus amores? É a voz do Divino Espírito Santo, tá? Que eu hoje possa ouvir a voz por Deus acima da voz do ego. Que a calma do amor possa se sobrepor ao caos de medo na minha mente e no mundo. Eu pergunto hoje o que eu posso aprender, que insight Deus vai me dar e que sabedoria Ele vai colocar dentro do meu coração. Que os meus pensamentos possam ser iluminados pelo perdão. Que o amor possa ser a minha pedra de toque e a minha salvação do medo. Que a voz de Deus possa estar comigo durante todo o dia. Querido Deus, que eu não seja abalado hoje por projeções de culpa, de ataque e defesa, pelo ataque e pela defesa, pela limitação e pelo medo. Em vez disso, que o seu amor possa então preencher a minha mente, para que eu esteja profundamente calmo nos seus braços. Amém. Vou ler de novo. Querido Deus, que eu não seja abalado hoje, que eu não possa ser abalado hoje, por projeções de culpas, pelo ataque e pela defesa, pela limitação e pelo medo. Que em vez disso, possa o seu amor preencher a minha mente, para que eu esteja profundamente calmo nos seus braços. Amém. Então hoje o que nós pedimos? Nós pedimos para estar em calma, estar em perfeita segurança nos braços de Deus, nas mãos de Deus, tá bom? Então, eu não falei qual é a tarefa de vocês para o dia de hoje na jornada da criança interior, né? Eu me esqueci. Então, o amor que me criou é o que eu sou. Hoje você vai falar isso para sua criança. Você vai escolher um momento em que a sua criança tenha se sentido particularmente mal a respeito de si mesma, tá? Então não vamos pegar um momento de culpa, vamos pegar um momento em que ela tenha se sentido menos, em que a sua criança tenha se sentido não boa o suficiente. E você vai lá e vai dizer para ela: você é o amor que te criou como ele mesmo, tá? Você vai reafirmar a origem divina, a sua origem divina, a sua herança divina de nascimento, tá bom? É isso que você vai fazer no dia de hoje com a sua criança interior, tá? E eu agradeço se vocês puderem compartilhar aí o que está acontecendo com vocês. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum comentário que eu queira ler. Só um minuto aqui. Deixa eu olhar. Lembrei o que eu queria comentar. Ontem eu falei muito do Gaspareto, né? E aí a minha querida Nilza disse que ontem foi aniversário do Gaspareto, né? Teria sido aniversário do Gaspareto se ele estivesse vivo. E, nossa, foi super legal, Nilza, obrigada, tá? Ontem eu pensei tanto nele, né? O Gaspareto, ele é uma pessoa tão importante na minha vida, nossa senhora. Quando eu comecei a estudar com o Gaspareto, foi no mesmo ano que eu encontrei a minha professora de um curso em Milagres, né? E sempre achei que um complementava o outro, né? Foi em 2005. E aí, logo depois que eu conheci o Gaspareto, ele começou com aquele programa na TV, vocês lembram? Encontro Marcado, eu acho, que era na Rede TV, né? Que ele atendia as pessoas ao vivo, era muito legal, né? E aí depois o programa terminou porque teve um dia que ele canalizou o Calunga, né? E aí não rolou para a diretoria da Rede TV, ficou difícil sustentar e eles encerraram o contrato com o Gaspareto. Mas eu acho que acabou sendo perfeito, né? O Gaspareto não era para multidões, definitivamente, né?
que nem um curso em milagres, né? Um curso em milagres não é para multidões, né? E eu digo para vocês que eu tenho a impressão de que esse canal aqui ele nunca vai ser grande, né? Porque nós estamos indo num nível de profundidade, num nível de comprometimento com a prática do ensinamento para realmente transformar as nossas mentes, para realmente modificar a gente de uma forma profunda de dentro para fora, que esse trabalho nunca vai ser muito popular, né? Eu acho essa a impressão que eu tenho, né? Porque infelizmente a consciência de vítima ela é tão enraizada na psique humana, nessa terceira dimensão, e esse trabalho de um curso em milagres ele é tão disruptivo no sentido de que ele tira a gente dessa consciência de vítima, que eu acho que nunca vai ser muito popular, né? Enfim, posso estar enganada. Queria comentar algumas mensagens aqui que as pessoas têm dito que estão experimentando muitas curas, né? Muitas curas com o trabalho, né? E a Elizabeth Odebrecht, ela mandou uma mensagem assim muito bonitinha, né? Ela botou assim: Jaque, boa noite. Essa leitura sobre a vida escolar me trouxe algumas memórias das feridas de humilhação e vergonha. Eu fui uma péssima aluna em matemática, sempre tirava D ou E. Isso me levou a repetir de ano na antiga sexta série. Mais tarde foi o primeiro colegial. Repeti física e química, disciplinas que nunca consegui entender. Esses episódios me levaram a uma baixa autoestima e uma noção de incapacidade. Hoje, olhando para essas ocorrências, reposiciono a minha mente e sinto um grande alívio ao reconhecer que tudo isso não aconteceu de fato, pois não passa de uma ilusão. Hoje posso dizer que essas feridas não doem mais, pois não as vejo como reais. Na verdade, Beth, eu acho que a gente... Eu não sou muito fã dessa ideia de dizer que não aconteceu, sabe? Eu acho que primeiro a gente precisa ressignificar. Eu acho que primeiro a gente precisa entrar na dor, né? A gente precisa pegar essa dor de ter sido tão humilhado, de ter se sentido tão burro, tão incompetente, tão incapaz, tão aquém dos colegas que aprendiam física, química, matemática, né? E eu digo isso para vocês com muita propriedade, porque quando eu terminei o meu segundo grau e fui para a faculdade, eu comecei a dar aula de física, química e matemática para alunos de segundo grau. E como eu sempre fui uma professora muito paciente, né? Eu levava recursos didáticos, eu levava um livro-texto diferente daquele que o aluno tinha. Eu ajudei alunos a passarem de ano, vários, a passarem de ano, alunos que eram considerados já casos perdidos. E ajudei vários alunos a passarem no vestibular, tá? Então, não existe isso do aluno ser burro. Existe o tempo que cada aluno tem para aprender. Nem todos os alunos vão ter dinheiro para pagar um professor particular, tá? Mas hoje, por exemplo, com o YouTube, você tem milhares de zilhões de aulas de física, química e matemática que você pode ir por tópico. E de segundo grau e de terceiro grau de faculdade, você pode, por exemplo, cálculo diferencial integral, você vai lá e você digita assim, explicação da regra da cadeia, que é uma coisa que a gente aprende em cálculo 1, né? Que é como você fazer a derivada de uma função. Então, tem regras algébricas para você fazer a derivada de uma função. Então, você vai lá e entra no YouTube, você bota cálculo, regra da cadeia. E aí você vai encontrar dezenas de vídeos, né? Dezenas de vídeos. Para os universitários, para especialmente cálculo e física das faculdades de engenharia, tem um serviço muito legal que é o Responde Aí. O Responde Aí você paga R$30 por mês, se eu não estou enganada, 30 e poucos reais por mês. Você assina o Responde Aí e você aprende com professores que são ex-universitários. Então, aqueles meninos que eram brilhantes, que eram os nerds, eles vão lá e eles ensinam, né? E eu me lembro que quando eu estava no segundo grau, eu comentei com vocês ontem, que foi muito difícil o meu segundo grau, a minha escola técnica. Eu tinha vários amigos que me explicavam coisas. Vários. E eu
Eu explicava algumas coisas para outros amigos, né? Eu tinha 2 amigas que a gente estudava, nós estudávamos juntas, uma delas é próxima de mim até hoje, e a gente sempre uma compensava as dificuldades da outra, né? Então não existe isso de ser burro e incapaz, existe a dificuldade de aprender naquele tempo, né? Naquele tempo. E era uma coisa que eu não experimentava até chegar no 2º grau. Quando eu cheguei no 2º grau, eu tive que correr atrás do prejuízo. Quando eu fui para a faculdade, foi muito mais difícil, né? Então eu não gosto muito desse conceito assim de que nada disso ocorreu. Eu acho que a gente corre o risco de cair num mecanismo de defesa de negação. Ocorreu sim. A sua dor foi real. Então a minha sugestão é que você vá lá na sua criança, acolha ela chorando e se sentindo mal, e hoje você pode, por exemplo, falar para ela a lição do dia, né? Então eu não quero negação aqui. Aqui não é um espaço para a gente negar. Não, isso é um sonho, isso tudo é uma ilusão. Não, eu não gosto disso. Eu não posso afirmar que você esteja falando com esse sentido que eu tô dando. Mas eu, como sua professora, eu preciso pontuar isso. Até porque pode ser que outras pessoas aqui que não estejam comentando, estejam cometendo o mesmo equívoco. Por quê? Porque, inclusive, essa era uma das coisas que a minha professora, por ser psicóloga, ela pontuava mais. Olha, ela falava assim, mais de uma vez, várias vezes. Eu conheço gente que tá usando o curso em Milagres para passar cheque sem fundo. Para ir numa loja e se endividar e não ter como pagar e dizer, não, mas isso aqui é tudo uma ilusão. Isso aqui não existe, isso aqui é um sonho. Isso aqui é uma ilusão, isso aqui não existe, isso aqui não é um sonho. Mas nós estamos aqui dentro. Como nós estamos aqui dentro e o Espírito Santo é a maneira que Deus encontra de estar conosco aqui dentro, ele é a ponte, a nossa ponte para Deus. A única coisa verdadeiramente real que nós podemos fazer aqui é pedir ajuda ao Divino Espírito Santo. Então, meu Divino Espírito Santo, leve embora de mim os sentimentos e as crenças que me levam a ainda achar, porque você em algum recôndito do seu ser, assim como eu, assim como todos que estão aqui hoje, ainda acha que é incapaz, tá? Então, olha só, hoje eu posso dizer que essas feridas não doem mais, pois não as vejo como reais. As feridas são reais. As feridas não são reais fora daqui. No céu elas não existem. Aqui no sonho elas são muito reais. Aqui no sonho elas te provocaram uma dor imensa. Né? Eu não me sentia burra, mas eu fui humilhada várias vezes na minha infância por questões de aparência física, pelo cabelo, né? Já contei pra vocês que meu cabelo é progressiva, né? Já contei. Meu cabelo é progressiva e o meu cabelo, ele é marrom escuro, né? Eu pinto de vermelho, né? Já contei isso pra vocês. Então eu fui humilhada. Essas humilhações foram reais. Então, querida, eu vou sugerir a você também que talvez te ajude você a assistir a aula de domingo, a live de domingo. Karma, reencarnação e a sua cura, tá? Talvez te ajude, eu não sei. Agora me ocorreu isso. Não tinha pensado no racional, me veio aqui como um lampejo, tá? Então, assim, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Ok, perfeito. Escolho não carregar mais essas mágoas que no fundo não são da humilhação e vergonha, mas sim da crença na separação. Na raiz, elas são a única dor que a gente tem. A dor de nos sentirmos separados dos nossos irmãos e, acima de tudo, do nosso Criador. Mas na aparência, na manifestação, elas foram feridas de humilhação, feridas de rejeição, né? Talvez você tenha sido excluída, não sei, por não ser capaz de tirar boas notas em matemática. Não sei como foi sua infância. Então, não uso mais essa situação como um perdão para o ataque, pois nada é possível acontecer à parte de Deus.
Eu sou o Cristo, Filha de Deus, e assim sendo o Espírito Santo, completa o meu caminho. Beijos no seu coração. Querida, eu amei a sua mensagem, mas eu acho que a gente precisa de correção aqui, né? Então, eu prefiro assim, meu Divino Espírito Santo, entrego a Ti nas Tuas mãos toda a dor das humilhações que eu passei quando eu era criança. A humilhação X, a Y, a Z. Por favor, leve essa humilhação, a dor dessa humilhação embora da minha mente. Eu preciso de um milagre. Por favor, peço a Ti por um milagre. E é aí que quando a gente pede pelo milagre, que eu acho que seria interessante você assistir a live de domingo. Karma, reencarnação e a sua cura, tá? E aí, quando eu trabalho tudo isso, e quando eu falo assim, meu Divino Espírito Santo, qual é a lição que eu ainda tenho que aprender, ou que eu tinha que aprender lá naquele momento, quando eu era humilhada e me sentia incapaz e me sentia não tinha autoestima, que eu ainda não aprendi? Qual é a lição? E aí eu vou garantir para vocês que a lição é a lição de hoje. O amor que me criou é o que eu sou. O amor me criou como ele mesmo. Eu sou o amor. Eu sou a filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado. Mas aí não vai ficar no mental. Aí eu tô trazendo uma consciência que é real. Eu tenho que tomar muito cuidado para não usar as lições de um curso em milagres, a metafísica de um curso em milagres, para não sair usando tudo isso ainda como mais mecanismos de defesa do ego. Vocês lembram? O Dr. Kenneth fala disso, né? O curso é um prato cheio para ser mal interpretado. Ah, Jaque, você está dizendo que você interpreta tudo corretamente? Não. Eu estou dizendo que eu faço um esforço monstruoso para interpretar tudo corretamente. E que eu já vi interpretações que me assustaram. Porque no meu ponto de vista estão completamente equivocadas. E eu já vi também pessoas deturpando, por exemplo, interpretando de uma forma equivocada. Deturpar é meio intencional, né? Então não cabe. Mas assim, entendendo de forma equivocada o que o próprio Dr. Kenneth explica, né? Porque na minha opinião, o Dr. Kenneth é muito 5D, né? Pra gente entender o que ele tá falando, né? Muito quinta dimensão ele, né? Então, o texto, as lições são um prato cheio para que nós possamos entender tudo errado, deturpar tudo. Eu fico um pouco com a sensação de negação aí, sabe, Beth? Eu fico um pouco com a sensação de negação. Nada irreal existe, né? Sinto grande alívio ao reconhecer que isso não aconteceu de fato, pois não passa de uma ilusão. Aconteceu sim. Você tá no sonho. Você tá no sonho. Quando você tá tendo... Dr. Kenneth fala exatamente disso. Quando você está tendo um pesadelo dormindo, você tá apavorado. Tem um dragão correndo atrás de você, você tá apavorado. Então, o pai amoroso, ele pode gentilmente despertar o filho para que aquele pesadelo termine logo. Tá? Mas lá dentro, você tá na dor. Você tá na dor. Então, se você não pedir ao Divino Espírito Santo para corrigir a sua mente, se você não pedir pelo milagre e voltar lá na sua criança interior e curá-la, você estará fazendo o que a gente chama de bypass espiritual. Tá pegando um desviozinho aqui para evitar a dor emocional. E é na cura da dor emocional que você conseguirá um impulso para o crescimento espiritual. Tá? Então não façamos esse desvio espiritual, esse spiritual bypass. Não façamos isso, tá? A gente tem que ir na dor. É chato, mas a gente tem que ir, tá bom?
E aí eu vou ler mais um comentário, que é o da Rosemar. É interessante como ainda é a minha dinâmica de controle fazer com que o outro se sinta culpado. Todos nós fazemos isso, Rosemar. Tenha paciência com você mesma. É um prazer, agora já consciente, de fazer a qualquer custo que o outro sinta a máxima culpa, para que então, em uma próxima oportunidade, ele faça o que eu quero. Todos nós fazemos isso. Imediatamente veio à minha mente inúmeras vezes em que fui a protagonista nessa dinâmica. Tá? Então, o que eu tenho para dizer para você a respeito disso, minha querida? Você aprendeu isso, a fazer isso, da pior forma possível. Fazendo, sendo objeto disso. Seus pais faziam com que você se sentisse culpada se você não fizesse o que eles queriam, né? Mas hoje você sabe que o amor que é o que te criou é o que você é, né? E aí, o que eu vou dizer para você? Como desmontar isso? Tem é o único jeito de você desmontar essa forma de estar na vida. Você vai achar meio estranho o que eu vou falar agora, mas depois que você refletir, você vai entender. O único jeito de você sair dessa dinâmica é você reafirmar a sua inocência. Por quê? Porque quando você reafirma a sua inocência, você não pode mais projetar culpa em cima do outro. Você não pode mais projetar culpa em cima do outro. Porque a culpa que você vê no outro é a projeção da sua própria culpa, da culpa que você vê em você mesma. Então, quando você limpa a sua crença de que você é uma pecadora, de que você é a culpada, pronto, você não projeta mais no outro. E aí você vai sair desse jogo de manipulação através da culpa. Esse é o nome do jogo. E comportamentalmente, tem uma coisa que vai te ajudar muito, que é você começar a exercitar o ficar bem quando o outro te diz não. Essa é uma das chaves do amadurecimento da criança interior ferida, da cura da criança interior ferida. Entende? Você vai ter que aprender a ficar bem quando o outro te disser não. Você liga para sua melhor amiga e fala para ela, vamos ao cinema comigo? Não, eu não posso. Tá bom. Fica bem com esse não. Mas como assim? Eu não vou ao cinema. Vá ao cinema sozinho. Fica bem com esse não. Começa a levar na boa o não do outro. Para de levar o não do outro pro lado pessoal. O não que o outro te diz tem a ver com ele e não com você. Às vezes esse não é absolutamente legítimo. Às vezes esse não, entre aspas, ele é injusto. Mas faz parte do amadurecimento do adulto lidar com o não que o outro nos diz. Eu tinha uma relação muito próxima na minha vida, que infelizmente por forças das circunstâncias acabou, em que quando a pessoa dizia não pra mim, tava tudo bem. Porque sempre esteve, porque essa foi uma habilidade que eu tive que desenvolver para amadurecer emocionalmente, até para poder chegar aqui e me dar essa liberdade de estar dando aula para vocês de um curso em milagres, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando eu dizia não para essa pessoa, era um cataclisma. Era um cataclisma. Como assim não? Como assim você não quer? Como assim você prefere estar em outro lugar? Como assim? Era um drama. Mas era. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Com o desconforto da outra pessoa. Entende? Eu dizia um não e a pessoa ficava enfurecida. E eu tive que aprender a lidar com essa fúria. Eu era punida. Nossa, era vingança, era isso, era aquilo. Tá, mas é isso, é o que temos pra hoje. Então você vai ter que aprender a lidar com isso. O não do outro é o não do outro.
Aprenda. E pare. E talvez aí tenha um mecanismo interessante envolvido, Rosemar, de você sentir que você não tem direito de dizer não para o outro. Por isso que te enfurece tanto quando o outro diz não para você. Porque se eu não posso dizer não para o outro, se eu tenho que atender o outro 100% do tempo, como é que o outro pode dizer não para mim? Como é que ele tem esse direito e eu não tenho esse direito? Opa, não pode. Então eu vou dizer uma coisa para você. Os nossos sims e os nossos nãos são conquistados. Nós conquistamos. Nós nos apropriamos deles. É o que o Gasparetto chamava de ter posse de quem você é. Você vai ter que tomar posse de quem você é. A Marianne Williamson, ela fala disso em Um Retorno ao Amor. Tomei posse dos meus sims. Tomei posse dos meus nãos. Coloquei um limite de maneira amorosa. Olha, eu continuo gostando de você. Você pode continuar a ser meu amigo. Mas esse tipo de tratamento não quero de um namorado. E aí ela termina lá com o namorado dela. Que é a história lá que ela conta do namorado Mike dela. Lembram? Que eu li para vocês ano passado? Eu li o texto inteiro ano passado para vocês. Então você, Rosemar, vai ter que tomar posse dos seus sims e dos seus nãos. A boa notícia é que quando você tomar posse de si mesma, o outro te dizer não vai mais te incomodar. Você vai aprender a lidar a partir da aceitação do que o outro está te oferecendo. Então, vou dar um exemplo. Você contratou uma faxineira. Aí você fala assim para ela: eu preciso que a senhora, no dia de hoje, limpe os vidros da casa. Aí ela vai falar assim para você: Dona Rosemar, eu não vou limpar os vidros da casa, porque eu sou alérgica a limpa-vidros. Alérgica a limpa-vidros não é uma boa, você pode dar álcool para ela limpar, né? Eu não vou limpar porque não faz parte limpar vidros do meu contrato de faxina. Então, não limpo vidros. A senhora peça o porteiro para limpar seus vidros. Ela te deu um não. Você, no mecanismo atual, vamos inventar aqui uma história, né? Vamos inventar aqui uma história. Então, você, no seu mecanismo atual, você chegaria para ela e começaria a tentar deixar ela culpada por ela não limpar os vidros, para ela limpar os vidros para você. Ou então você se vingaria dela. Então tá bom, então não vou lhe dar almoço. Então se a senhora não limpa o vidro, não tem almoço. Duas condutas infantis. Não, mas veja bem, a senhora tem que limpar porque eu tô com o meu braço doendo e eu não posso levantar o braço porque eu tô doente, porque eu tô passando mal, a senhora vai ter que limpar o vidro para mim. Manipulação através da culpa. Não funciona. Aí vamos olhar o resultado, um resultado saudável dessa dinâmica. A senhora não limpa vidros, tá bom. Então, nunca a senhora vai limpar vidros? Não, nunca. Não faz parte do meu contrato. Eu faço tudo, mas eu não passo a roupa e eu não limpo os vidros. Ah, tá bom. Muito obrigada. A pessoa terminou a faxina, você pagou lá o valor X que você tinha combinado com ela. Você deu mole de não combinar o acordo antes. É o que eu sempre digo, o combinado não sai caro. Você deu mole. Mas tudo bem, você paga lá, ela te cobrou, sei lá, R$250 para fazer sua faxina. Você paga lá o dinheiro para ela. E aí, você, quando ela foi embora, você vai pensar assim: me atende uma faxineira que não limpa vidros? Sim, me atende. Ela é muito boa, ela tem milhares de outras qualidades. Uma vez por mês eu posso pedir ao meu zelador para vir na minha casa e limpar os vidros. Não me atende. Eu sou a maníaca dos vidros limpos e eu preciso que os vidros sejam limpos semanalmente. Eu não tenho dinheiro extra para pagar o zelador. Eu preciso de vidros limpos. A minha faxineira, ela é a maníaca dos vidros, tá? Ela quer limpar vidro toda semana. Por isso que eu acho que eu lembrei dessa história do limpar vidro, porque eu fico andando atrás dela pela casa dizendo: tem coisa mais importante para você fazer do que limpar vidros. Deixa os vidros em paz. E os vidros estão limpos, tá? Então, e aí, quando você falar para você não me atende, aí você vai ligar para ela
tá? Eu tô dando um exemplo da faxineira, mas você pode transpor. Você vai ligar para ela e vai falar: Dona Fulana, oi, tudo bem, Dona Rosemar? Então, Dona Fulana, dada aquela informação que a senhora me deu, que eu desconhecia, que a senhora não limpa vidros, a senhora não precisa vir na semana que vem. Ah, mas por quê? Porque eu preciso de uma pessoa que limpe vidros. Então, eu vou combinar com a outra da minha vizinha aqui, dos fundos, que ela vem e limpa os vidros, tá bom? Então, semana que vem a gente tá desfazendo o nosso contrato. Eu estou desfazendo o nosso contrato agora e na semana que vem a senhora não precisa vir. Muito obrigada. Você não vai julgá-la. Mas que mulher preguiçosa, que faxineira é essa que vem para casa do cliente e não limpa vidro? Isso é julgamento. Eu não vou julgar, eu vou me manter neutro. Tem um fato. Essa pessoa não limpa vidros. Eu não vou julgar, eu vou ficar em paz. Ela não limpa vidros, tá, ela não limpa vidros. Aí você pode apelar para a sua criatividade, você pode falar assim: então isso talvez seja um sinal do Divino Espírito Santo que não é para ela trabalhar para mim. Olha que legal, você ressignificou completamente a sua situação. Agora, a criança interior, como ela aprendeu a se relacionar de uma forma completamente doentia, ineficaz, baseada no sistema de pensamento do ego, ela julga. Ela julga. Aí é que a gente cai no ego. Então, quando eu julgo, aquilo está errado. Então, se aquilo está errado, eu tenho que manipular o outro através da culpa para ele fazer o que é certo. Às vezes eu posso pensar apenas que é o jeito da pessoa. Vou dar um outro exemplo. Comecei a namorar o seu fulano. Seu fulano é lindo, maravilhoso, usa um perfume maravilhoso, é super bem vestido, super cheiroso, vai pra academia todo dia, inteligente, bem formado, bem empregado. Seu fulano é maravilhoso. Tô lá namorando seu fulano, nossa relação está se aprofundando. De repente, um belo dia, eu começo a desconfiar que seu fulano tem uma outra namorada. O que eu vou fazer? Meu Divino Espírito Santo, humildemente eu vos rogo que me mostre a verdade dessa situação de forma inequívoca, para que eu possa enxergar verdadeiramente quem seu fulano é. Aliás, eu já tinha até feito isso antes, né? Aí eu descubro. Aí eu vou levantar a ficha do seu fulano. Eu arrumo lá uma maneira. Eu descubro que o casamento anterior do seu fulano terminou por traição. Eu descubro que a noiva que seu fulano tinha antes de se casar terminou com ele por traição. E aí eu tenho duas opções. Eu já sei que seu fulano tem essa forma de estar na vida. Para ele, uma mulher só não é suficiente, ele precisa de mais de uma. Isso é dele, tá na genética dele, não tem nada a ver comigo. Para mim, não funciona. Então eu posso julgá-lo. Eu posso dizer para ele que ele é um desgraçado, que homem tudo não presta, que é um horror. Eu posso fazer uma chantagem emocional, deixar ele culpado na tentativa de que ele não me traia mais. Ou eu posso simplesmente olhar para o seu fulano como um candidato a uma vaga de emprego. Falar assim: então me enganei. Então, como a gente ainda estava no período de experiência, eu vou comunicar ao seu fulano que o contrato vai ser encerrado. Mas já que eu tô apaixonada por ele, eu tô completamente apaixonada, não posso deixá-lo ir. Então você tem duas opções. Você vai ficar bebendo a tal da água podre, da água barrenta, que o Bradshaw falou aí no texto que a gente leu, acho que sábado ou domingo, sem reclamar. Porque você já sabe que ele é daquele jeito. Ou você vai falar assim: eu gosto muito dele, mas eu gosto mais de mim mesma. E eu sofro muito quando eu vou sofrer muito quando ele demorar para voltar para casa e eu não souber onde ele tá, se ele tá com alguém.
Então, olha, meu querido, o tempo que a gente passou juntos foi ótimo, mas a gente não tem os mesmos valores. Nós não temos os mesmos valores. Você tem um jeito de estar na vida, você tem um jeito de estar nos relacionamentos que não é o mesmo que o meu. Então, eu te desejo tudo de bom e vamos seguir adiante. Mas já que nunca vou conseguir outro tão bom quanto o seu fulano. Bom, aí você vai ter que fazer um trabalho bom com a sua autoestima. Eu não posso convencer ninguém a deixar de ser quem é, a se transformar em quem não é, através de manipulação, através de deixar o outro culpado. E, eventualmente, quando eu consigo, aquilo não tem valor, que eu consegui na base da força. Né? É que nem eu chegar pro meu filho e subornar ele para ele estudar. Olha, eu te dou R$100 se você estudar. Não tô ajudando a formar o caráter do meu filho, tá? Então, esses 2 comentários eu queria fazer, foram importantes aí pra gente trazer uma luz a respeito de como são as formas doentias que a criança interior ela usa para resolver os próprios problemas. São formas que não têm sustentabilidade no longo prazo. Então, eu sugiro a vocês que vão trabalhar as próprias culpas. Se você hoje está envolvido em dinâmicas de deixar o outro culpado para ele fazer o que você quer, vá trabalhar as suas próprias culpas. É você que se sente muito culpado, muito culpada. E aí, meu querido, minha querida, você se sente na impossibilidade de dizer não para o outro. Mas uma parte fundamental do seu amadurecimento espiritual é o amadurecimento da sua criança interior. E a sua criança interior, ela só vai poder amadurecer quando você se libertar desses conceitos egóicos limitantes. Quando você aprender a dizer não. E quando a gente aprende a dizer o nosso não, acontece uma coisa muito legal. A gente começa a ouvir o não do outro de uma maneira muito mais madura. Não é não. Não é não. Beleza. E ouvir o sim do outro, porque algumas vezes também é o sim que a gente não quer ouvir, né? Enfim, a gente respeita o outro por quem ele é. Porque eu tô me respeitando por quem eu sou. A gente tem que se abrir para ouvir um não. Quando a gente pede alguma coisa, a resposta pode ser sim ou não. Né? Ontem eu estava conversando com um colega de trabalho, eu falei, você acha que eu devo pedir isso? Ele falou, claro que você deve pedir um não, você já tem. Tenta o sim. Eu posso ouvir um sim ou um não. A grande questão é, se eu ouvir um não, eu vou ficar emburrada? Eu vou deixar de trabalhar? Eu vou deixar de fazer as coisas? Eu vou deixar de ser quem eu sou? São comportamentos infantis. Ah, Jaque, mas aquele não, ele é muito injusto. Eu deveria estar recebendo um sim. Então, se você considera que aquele não é injusto e que você deveria estar recebendo um sim, então talvez seja legal você considerar que você está trabalhando no lugar errado. Que você vai ter que buscar um lugar que te dê esse sim e que seja confortável. Para esse lugar, seja da natureza do lugar te dizer esse sim. Né? E aí, gente, é muito incrível, porque a cada dia que passa, a cada dia que esse trabalho mexe comigo, né, e que eu faço meus trabalhos pessoais, que são muitos, é tão legal você perceber que só existe um trabalho para você fazer. É o seu trabalho com você. Não tem outro, não existe outro, é tudo com você. Tá tudo acontecendo dentro de você. Né? Se a gente olhar para esse depoimento que a Beth deu de ter sido humilhada quando era criança, porque não aprendia matemática, a gente pode olhar imaginando que a Beth escolheu, lá antes de encarnar, a escola como um ambiente para ela ter a própria culpa, a própria vergonha, a própria crença de que é uma pecadora para ser encenada. Então, qual é o trabalho? Igualzinho ao trabalho da Rosemar. É se libertar da culpa. É se libertar da crença de que você é um pecador, um miserável, um desgraçado. De que você nunca vai ser nada na vida. Quando você limpa isso, quando você se lembra de que hoje, nesse momento aqui agora, você e o seu Criador são um, nossa,
Aí você pode levar essa consciência para sua criança interior. E aí você ressignifica o fato. É como se a sua criança interior lá naquele momento, crescendo, ela tivesse uma dívida para pagar. A dívida que ela acreditava que ela tinha no inconsciente dela, tá? É uma dívida imaginária. E aí ela resolveu pagar sofrendo aquelas humilhações, tá bom? Por isso que eu me lembrei de indicar a live de domingo para vocês, tá? Karma, reencarnação e a sua cura. A cura da sua mente, tá bom? Peço a você que assista, peço a você que ainda não fez o Pix para mim, no valor mínimo de R$8, no e-mail jack.mariano@icloud.com, por favor, faça, tá bom? Então, meus amores, esse era o recado que eu tinha pro dia de hoje, né? Que enviamos os nossos beijos e parabéns e energias positivas pro nosso mestre Gaspareto, no plano espiritual onde ele está, né? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.